Olá, patriotas! Mais um programa Bate-Papo Brasil 200 com Denis Salvo. Vamos lá, hoje um convidado ilustre, bem ilustre aqui, da família real, Luiz Felipe. Luiz, obrigado. Ilustre, porém não lustre. Né? Luiz, obrigado pela presença, viu? Obrigado. Nossa, muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Tá joia. Vamos lá. Primeiro falando, hoje é 8 de setembro, eu sei que o negócio é atemporal aqui para ficar gravado para sempre, né, na internet, mas o que você achou ontem do 7 de setembro, da comemoração? Eu achei ótimo. 200 anos aí. Achei maravilhoso, achei... E então, fizeram até essa pergunta antes, e o que eu diria é que se eu fosse, se o Pedro I estivesse vivo aqui, não se eu fosse, mas se o Pedro I estivesse vivo, eu acho que ele estaria... a palavra não é nem orgulhoso, a palavra é maravilhado. Estaria ali em total jubileu com o que ele estaria testemunhando do Brasil, né? Da população, do país, da riqueza, das oportunidades. Acho que estaria muito além das expectativas dele, da compreensão, certamente, do que isso tudo poderia, do que resultaria aquele processo de independência, né? Sim, com certeza. Então, tenho certeza. Isso é bem... Eu vou até dizer uma passagem importante aqui, que eu gostaria de registrar, foi do presidente do Parlamento do Porto, que trouxe o coração junto com o chefe da guarda civil, que tomavam conta, eram as escoltas do coração do Pedro I, né, quando ele veio escoltado para Brasília, né, para o Brasil. Bom, então o jato era da Força Aérea Brasileira, que saiu lá de Lisboa, e trazendo lá os dois, e a relíquia, né, e o coração, e o Rui Moreira, que é o nome dele, ele falou assim, olha, a gente sai lá de Lisboa e tal, jato brasileiro, né, Força Aérea Brasileira, jato da Embraer, né, feito pelo Brasil. Você imagina, né? Orgulho, né? Aí ele falou assim, eu comecei a perceber o que poderia ser a perspectiva do Pedro I, ou ao menos de um português regressando ao Brasil, quando ele cruza temos 200 milhas náuticas de controle aéreo também, né? Que nosso espaço aéreo comporta 200 milhas náuticas além da nossa fronteira, do nosso litoral. E a partir das 200 milhas náuticas veio 3 ou 5 jatos da FAB para escoltar o jato, e foi isso até Brasília. Você imagina, ele falou assim, fiquei maravilhado assim, olhando para os jatos ali na escolta, de arrepiar, até né? pousar. Putz, eu falei, nossa, se Pedro I estivesse vivo, certamente ele estaria pulando de alegria. Não tem palavras, não pode falar. Até a palavra maravilhado é uma palavra pequena demais. É né? verdade. Falar que estaria orgulhoso, essa é uma palavra pequena demais. Então eu diria que o 7 de setembro foi fantástico. Eu acho que a energia, aí do ponto de vista o que eu acho, assim, a energia foi diferente, distinta do que eu presenciei desde 2014. Né? Desde que eu começo a sair na rua, fazer ativismo aí pelo Brasil, para fazer uma série de reformas e tal, eu achei que ontem foi bem... É verdade. Eu sinto a mesma senti coisa. Uma energia mais... Assim, é mais patriotismo do que apoio ao presidente, coisas desse tipo, né? Ao governo. Exatamente. Eu senti mais aquela coisa Brasil, uma força até esotérica de defesa da nossa identidade, né? Como brasileiro, como bandeira, os símbolos nacionais, nossa história, o nosso país, nosso território. Senti tudo isso convergindo naquele momento. E então, assim, fiquei muito satisfeito mesmo. Achei, ficou bem evidente, né? Esse retorno ao patriotismo aí. Existiu sempre isso, né? Nas manifestações passadas, porque os inimigos são contra a ideia de Brasil, da bandeira brasileira, Sim. da família brasileira, da história brasileira. Então, os inimigos assumiram essa posição, né? Contrários a tudo isso que é formativo de país. Então, sempre teve esse lado mais de orgulho nacional. Contrário aos símbolos nacionais. É um absurdo, né? Então, essa dinâmica sempre existiu. Mas eu achei que estava no nível
mais exacerbado, mas não negativo ao mesmo tempo. Cheio de esperança, né? Cheio de otimismo e de... eu acho que é isso que é bacana, uma comunhão. Você vê que você está com vários irmãos, por algum momento você está irmanado, né? É verdade. É engraçado isso. E eu andei ali no meio do povo mesmo para chegar ali no caminhão. E é um respeito, é um negócio... É bem diferente, né? Mesmo aquele empurra, a pessoa, desculpa, no meio da multidão. Civilidade muito... total. Eu vou ser sincero, eu odeio subir em caminhão, tá? Tá. É uma coisa que eu, assim... fazer política, fazer ativismo político, você subir no caminhão, para mim é o ponto baixo aqui. Mas passear ali... É uma maravilha, é o contrário. É uma das coisas mais dos pontos altos, você passear. Tá no meio ali Tá no meio ali, eu não sei porquê. É uma sensação muito bacana. É uma energia fantástica. Quem não estamos falando aqui de São Paulo da Paulista, né? Que é um dos pontos que mais concentra o pessoal, né? É uma energia fantástica. Né? Eu gosto muito, isso eu aprecio mesmo. Isso aí virou uma coisa que me dá prazer em vir nas manifestações por causa desse passeio. É sempre quando eu tenho que subir no caminhão que eu falo, puta, aí já não sei se eu quero ir. Que bom que teve esse retorno. Mas eu vou, eu acho que é importante dar um pulo nos caminhões, assim, ao menos os que me convidam, honro todos os convites, tento honrar os convites que me são feitos, né? Mas enfim, eu acho que também os ativistas qual é as maneiras de fazer o ativismo, né? A gente encontrou uma saída com os caminhões presentes lá, caminhões de som. Cada um tem uma função importante, né? Tem uma concentração ali para realmente juntar por algum objetivo ali também. Né? E tem pautas complementares, né? Você tinha lá alguns que têm pauta contra o judiciário, outros que falam pautas contra o globalismo, outros que tem o caminhão monarquista, estava lá em peso, depois você tem pautas de reforma. Então, cada um complementa o outro, né? Porque tudo isso faz parte do mesmo movimento. Então, eu acho importante. Sim, perfeito. Então, legal. Queria deixar isso registrado muito também. Muito bom. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dessa esperança que está renascendo, que eu estou sentindo, mas um pouquinho mais para frente. Queria um comentário sobre a notícia que teve hoje, né? Sobre o Reino Unido. A Elizabeth faleceu, né? Sim. Você acha que, assumindo, o Charles assumindo, você acha que tem alguma mudança aí significativa na condução do país? O rei da Inglaterra, a função de rei da Inglaterra é uma função extremamente passiva. É uma função de quilha social, quilha política que você dá ao país. E é uma quilha institucional, ou seja, ela é ativa na assinatura de leis e na ratificação de leis, não mais, né? Menos do que era no passado. Então, tanto o poder da rainha quanto o poder do Senado, não era nem Senado, né? House of Lords, né? Como chamava-se. Essas duas instituições vêm perdendo poder sistematicamente desde 1688, que foi a Revolução Gloriosa, né? Então, na Revolução Gloriosa, antes da Revolução Gloriosa, havia uma monarquia absolutista. Aí teve toda aquela tentativa de república de Cromwell, né, e faliu rapidamente, e rapidamente reinstauraram a monarquia, só que mais limitada. E aquela deu muito certo desde aquela época, desde o final aí do século XVII, todo o século XVIII, XIX, XX. Então estamos falando aí de 300 anos praticamente de sucesso. Ao mesmo tempo que eu digo isso, são monarquias que há 300 anos vêm sofrendo uma perda gradativa de poder institucional, mas mantendo também gradativamente maior uma função social importante e uma função política muito importante, né? Então veja que o Canadá ainda mantém a rainha da Inglaterra como a sua soberana. É uma função social, praticamente não tem um custo nenhum de manter isso. A Austrália, que é um país que está a 24 horas de avião, mantém a rainha da Inglaterra como sendo a sua soberana, como seu quarto poder moderador ali, de chefia de Estado. Então, por que eles fazem isso? Porque tem uma função social. Perfeito. Então, a sociedade aclama isso como sendo importante. E a rainha própria, ela foi a grande representante exatamente dessa função.
né? E fazia muito bem, por sinal. Fazia muito bem. Ela é a figura da vovozinha que todo mundo tem, né? Ou que a maior parte das famílias do mundo tem o privilégio de ter, né? É verdade. Então essa característica que é pessoal dela, aliado ao fato que o poder institucional vem se perdendo, então ela conseguiu exercer isso com primazia. Ela foi uma perfeita reinante, né? Nos seus posicionamentos, naquilo que é certo e errado. É quase uma unanimidade isso, né? Então ela é querida, uma pessoa querida. Minha mulher é japonesa, né? Tá arrasada pela morte da rainha, né? Então você veja, é universal, né? É uma coisa universal. Então ela ultrapassa todos esses... qualquer cultura, etnia, né? Origem, religião, tá certo? É uma figura universal. E isso acho que é importante a gente entender isso, porque eu não acho que com o próximo a gente vai ter isso. Bem provável não, né? Eu não acho que com o filho dela isso vai acontecer. Tinha até uns rumores que ele não ia assumir, talvez assumisse direto o filho, né? Mas parece que não foi isso que aconteceu, né? Então, vamos aguardar aí, né? Então, eu acho que periga. Eu não sei, eu tenho receio aí de você ter essas vertentes utópicas, né? Se tornando, sendo abraçadas aí por algumas casas reinantes. Eles não são os únicos, tá? Você vê o Príncipe Charles abraçou aí pautas ambientais, pautas de migração, pautas... culturais, assim, de multiculturalismo, uma série de coisas. Então, eu acho que na minha opinião, está extrapolando. Agora, como rei, quem sabe ele mude, né? Eu acho que a gente tem que estar assim pode ser que ele tenha que mudar, né? Talvez. Mas realmente já é outra pegada dele, assim, né? Eu espero que pro bem da Inglaterra e ainda pela função de visibilidade que ele vai ter, eu espero que ele mude. Porque você ter uma pessoa dessa, com essa visibilidade, sendo ativista, mesmo umas casas reinantes que abraçaram ou que toleram, né, essas vertentes mais utópicas, né? E tem algumas casas reinantes da Europa que estão bem para esse lado, bem progressistas mesmo e tal. Só que eles não são ativistas, né? Eles toleram e falam, ok, muito bem, mas eles não estão ali empurrando a questão, né? E agora ele tem um certo poder na mão. E agora ele tem um certo poder de visibilidade. Quem sabe ele queira empurrar. Isso que eu acho que é o problema. O que o Biden está fazendo está dando errado, né? Você se torna o Biden está fazendo de uma maneira imperialista, bélica, política, impondo ali mudança de regime, impondo ali uma condição de opções políticas para os países, de uma certa maneira até meio draconiana. Você vê o resultado que isso está dando, né? Tá indo super bem, né? Eu acho que os Estados Unidos está implodindo em sua respeitabilidade mundial, exatamente. Está fomentando uma ruptura da ONU, né? Praticamente a ONU, se houver uma outra contraproposta da ONU, você, pela função, esse ímpeto do Biden, ele está metendo medo nos países, está dizendo, poxa, peraí, tá vendo esse poder imperialista que quer que a gente assine essa agenda, esses acordos? Eu não quero isso. Não é bom para a minha população, a gente não discutiu isso em plenitude aqui. Então, os países estão falando, tem que ter alguma outra opção. E estão se aliando, já criando blocos alternativos à própria ONU, à própria OTAN, à própria União Europeia, aos próprios Estados Unidos. E eles não estão numa posição economicamente forte ou fiscalmente estável nesse momento. Mudou muito, né? Mudou muito. Ele está fomentando principalmente essas agendas agora, o que se tem de resultado, o que está acontecendo na Europa, né? Que com a compra de gás da Rússia e tudo mais, né? Vai ficar feio o negócio lá. E é atendendo uma agenda. Sim. Né? Então... Exatamente, foi imposto. Que nem eu até ia brincar aqui no meu Twitter, não tuitei isso ainda, porque não tive tempo. Mas já antecipando talvez um Twitter, se não fica aqui no seu programa, registrado no teu programa. Eu falei até se o Charles resolver direcionar ou criar as condições para que haja mobilização política, para que a Inglaterra adote medidas anti-gás, anti-combustível fóssil, extremamente radicalmente a favor do meio ambiente, vai tornar a Inglaterra um Sri Lanka. Né? Quem não está acompanhando as notícias internacionais aí, o Sri Lanka voltou à Idade da Pedra.
Porque eles abraçaram todas essas medidas ambientalistas, agora não tem mais reserva nenhuma, eles não conseguem produzir praticamente nada que o mundo queira, não tem reserva cambial para comprar combustível fóssil, e como é que eles ficam? Não tem comida, tal, então, não tem eletricidade, então como é que eles estão voltando, regredindo centenas de anos, e está um caos político muito grande. E por uma agenda utópica, né? Foi perfeita a palavra, porque o que tem de concreto acontecendo, né? Exatamente. Eles se privaram, eles se impuseram essas condições e o país faliu completamente. Então estão ali agora, talvez, e tem vários outros países que estão na mesma condição. Então vocês têm aí 200 países da ONU, você tem no mínimo 30 que estão numa situação similar à do Sri Lanka. Né, de implosão completa das suas economias. E também a questão do dólar. Né? O dólar está em franca desvalorização, se bem que agora recentemente deu uma valorizada, mas a inflação em dólar é muito grande, né, em função desse descambo completo da questão gestão monetária norte-americana. Então, você ter reserva em dólar, você fala, pô, eu não quero reserva em dólar. Então, como é que... Aí a Índia já está vindo como sendo uma proposta alternativa de moeda. A Rússia também já criou a alternativa de você fazer troca só em rublo, assim como a Índia está fazendo isso, a China também. Então, os países estão, por pressão, por interferência de governo, não por natural, não é uma coisa nada natural, os países estão começando a adotar alternativas econômicas e já alternativas políticas. Já estão avaliando aí outros polos de influência que não sejam os tradicionais. Isso aconteceu muito rápido, né, Luiz? Acho que ninguém tinha muito essa noção. Pô, em 3 meses. Exato. 3 meses. E olha que engraçado. Porque a Rússia estava virando amigo da Europa. A Rússia estava ficando melhor amigo da Europa. Tinha tudo, estava até pensando em discussão dela entrar na União Europeia e fazer parte ali do mercado comum, aquela coisa toda. Mas foi por uma interferência ali na minha opinião, foi por uma interferência direta dos Estados Unidos via OTAN de não deixar que essa aproximação Rússia e União Europeia acontecesse. Né? Eles estavam olhando aquilo como certo, em termos de segurança nacional dos Estados Unidos ou do mundo, né? Como sendo perigoso. Eu não necessariamente vejo da mesma maneira, mas eu entendo o ponto de vista americano. Tá? Não vou dizer que tem alguma justificativa. Agora, tudo como é que você vai desenrolar essa estratégia. Né? Estão usando a coitada da Ucrânia como uma guerra de proxy, né? Então é um Vietnã onde as potências brigam naquele território, mas a população local não está necessariamente vinculada a nada ali, né? Essa disputa internacional que está acontecendo naquele território. E eu acho que é isso que voltamos a ver agora no século XXI. Ô Luiz, trazendo então, eu ia jogar um pouco mais para frente essa pergunta, mas com isso tudo, o Brasil fica aonde o Brasil tem uma chance de crescimento com isso no mundo, o que está acontecendo? Você vê uma perspectiva boa para o Brasil? Eu vejo uma oportunidade inacreditável para o Brasil. Uma janela, não é nem uma janela, é toda uma varanda que se abre para o Brasil dar uma guinada que nunca teve, talvez antes na história do Brasil, de se tornar uma liderança mundial em pouco tempo e de muito respeito. E ao mesmo tempo com muita coisa para oferecer, além de commodities. Exatamente porque eu vejo o cenário, eu não vejo o cenário mundial retrocedendo nos seus posicionamentos políticos. Eu acho que esses conflitos vão só aumentar nesses próximos anos e politicamente as saídas não estão sendo discutidas e muito pelo contrário, a ruptura tem se aumentado, uma ruptura monetária, uma ruptura comercial, uma ruptura política está sendo aumentada. Sim, com certeza. Né? Os países não alinhados com a União Europeia e com os Estados Unidos estão se realinhando com um bloco alternativo. Rússia, Índia, China, agora está entrando os Emirados Árabes, Arábia Saudita, todo o Oriente Médio que é produtor de óleo. Então eles estão vendo uma grande oportunidade de neutralizar os antigos grandes poderes imperialistas. Né? E como é que o Brasil fica nessa? Porque o Brasil, ao mesmo passo que a Europa e os Estados Unidos nunca olhou o Brasil como sendo parte do Ocidente, né? Até recentemente, agora a gente está ali numa situação em que a gente, eu diria que a gente tem uma certa abertura para esses países, ao mesmo tempo eles querem nos subjugar.
o nosso maior inimigo político é a Europa e os Estados Unidos. Por incrível que pareça. Isso eu digo assim, é a China que... A China tem seus interesses políticos aqui, mas é mais para garantir acesso ao que o país tem. Não necessariamente, entre aspas, não necessariamente como sendo uma agenda social, impor aqui uma série de medidas, como a Agenda 2030, por exemplo, o ESG, não vem da China. Não vem da China. Isso vem da Europa e dos Estados Unidos. Né? E via os bancos europeus e norte-americanos, não é via a China. A China gostaria de... Não tem a mínima dúvida que ela quer controle político. Se ela pode ter, por que não? Né? Porque isso dá uma garantia muito maior de acesso e de controle de mercado e de uma série de coisas. E claro, ter toda essa região politicamente desalinhada com os Estados Unidos e Europa seria fabuloso. Sim. Então a China adoraria de botar o Brasil dentro do Foro de São Paulo, que envolveria México até a Argentina, e consolida com o Brasil, e isso vira um grande fronte anti-Ocidente. Né? A gente viraria um território de proxy, como a Ucrânia é ali na base da Rússia. Então, não tenha dúvida que a Rússia tem esse interesse, o Irã tem esse interesse, a China tem esse interesse. Então, o Brasil, politicamente, ele quer que o Brasil seja desalinhado com o Ocidente. Agora, olha como é que o Brasil está com uma série de variáveis aí. Só que é bom para o Brasil isso? De um certo lado, tem que saber jogar esse jogo. Porque também fala assim, não, a gente vai ser sempre parceiro dos Estados Unidos e Europa. Os Estados Unidos e Europa não está nem aí com o Brasil. O Brasil depende, né? O Brasil o Guedes rival. até falou agora, né, da França, né? Vocês estão se tornando insignificantes para nós. Pois é, mas exatamente. Então o Guedes, ele capturou essa essência. Vai ser Sim, a gente tem um trabalho... Olha, eu tenho alguns paralelos históricos que eu vou chegar lá no segundo momento aqui da nossa descrição. Tá. Mas ele capturou exatamente esse fio da meada que a gente tem que conduzir. Porque é exatamente essa oportunidade. Essa varanda de oportunidade, para você chegar nela, é um fio de navalha muito estreito, até você chegar lá. E que fio de navalha é esse? Europa e Estados Unidos têm uma agenda para o Brasil. Que agenda é essa? Agenda política, agenda social, agenda de imposição de controle, meio ambiente, de controle e de rechaço ao que é a alternativa. O que a alternativa quer? Que seria esse bloco China, Rússia, Irã, etc. Eles querem também que o Brasil se alinhe com eles, mas para fazer um contraponto comercial, um contraponto político, bélico até, contra a Europa e os Estados Unidos. Enfraquecer a posição desses dois. Então você tem esses dois grandes jogadores aqui. É muito interessante a gente capturar o que é bom de um para nós e o que é bom do outro para nós também. Mas agora tem que saber jogar isso aí. Né? Como é que você faz essa balança? Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, Tailândia no século XIX. A Tailândia no século XIX foi o único país que, durante o período imperial, na Ásia, ele não caiu. A monarquia tailandesa ela não sucumbiu. A Holanda não sucumbiu, a Inglaterra não sucumbiu, a França. Enquanto que todos os países da região, a China, o Japão, o Vietnã, todos esses países viraram colônias. Indonésia, todos os países viraram colônias imperiais. E Tailândia se manteve independente, sem nenhuma... Como é que eles conseguiram fazer isso? Com o rei falando assim, isso aqui é bom para você, isso aqui é bom para você, a gente cede alguns pontos, usa o inimigo para combater os outros pontos. Então perfeito. Fez um meio de campo ali perfeito. Meio de campo que misturava diplomacia com poder bélico. Então você precisa estar equipado. Essa que é a função. Tanto para um quanto para outro. Você quer ir para qualquer lado, a gente vai precisar estar equipado. Então, o nosso caminho para a independência é a gente ter tecnologia própria, defesa própria, uma economia blindada desses grandes interesses. E aí você consegue dizer, olha, eu tenho a oportunidade de ser independente. E se a gente exercer a nossa independência, trilhar esse fio da meada, que é bem estreito, a gente vai chegar numa varanda maravilhosa, porque nossas instituições são antigas. Né? Sim, elas estão mal arranjadas, mas se você falar, o judiciário está aí há 200 anos. Né? Se você falar, o nosso parlamento está aí há 200 anos também. Sim. Né? Então, o executivo, tudo. As nossas instituições,
de forças de segurança, de forças políticas, São sólidas são sólidas antigas, elas estão mal arranjadas. Então a dinâmica de freios e contrapesos entre elas tá ridículo, tá ridículo. Então tem que rever isso, né, com uma mudança, reformas ou uma mudança constitucional, que é o que eu proponho também. Perfeito. Bom, isso a gente vê no segundo momento, mas entendendo isso, nós temos muito a oferecer. Mas saindo das commodities, né? Saindo, reindustrializar o Brasil. Perfeito, mas isso também demora um tempo, né, Luiz? Então... Olha, eu não acho... assim, se você me falar, se a gente tivesse em 1950, né, com o Kubitschek, 5 anos em 5, né, que era a proposta dele... Boa. eu diria que hoje é muito mais rápido. Muito mais rápido. É muito mais rápido. Concordo. Não é 5 anos, é 1 ano e meio. Mas você acha que reindustrialização sem ter dependência de outros países, exemplo, então, a gente conseguiria isso também num tempo menor? Sim. Que é o que aconteceu agora, né? Depende do... Claro que você vai ter coisas que você pode... Por quê? Lembrando, muitos dos países desenvolvidos não tem mais indústria. Sim, a indústria já não faz parte da Estados Unidos mesmo perdeu a Estados indústria. Unidos, Alemanha. Desde a Alemanha ainda Clinton, né? altamente industrial, né? Mas Itália teve sim, Alemanha, sim. Itália, Europa, França mais, e Espanha sofreram um processo de desindustrialização fortes aí com a União Europeia. Sim. A União Europeia, eles querem. A União Europeia foi um desastre para a Europa, para os países europeus. Pequenos. Os países pequenos. Foi. Os países grandes, aliás, lembra? Agora veja só. Qual é o país que mais contribui para o Banco Europeu? É a Alemanha, porque é um país industrial ainda. Exatamente. Porque ele tem um efeito multiplicador de renda que os outros não têm. Os outros estão em comércio, serviços, uma série de marcas e patentes. Né? Que é mais forte na indústria alemã. A indústria mesmo, que é de fato o grande multiplicador de oportunidades, além dessa questão de marcas, patentes e serviços e tudo, eles mantiveram aquilo. E hoje são os líderes da Europa. Né? Sem a Alemanha você não faz absolutamente nada na Europa. Sim. Então, muito pelo contrário, só com a Alemanha você consegue salvar a Grécia, salvar Portugal. É verdade. Né? A União Europeia depende muito da Alemanha, né? Exato. Então, bom, eu acho que assim, só para pacificar o tema, eu acho que da Europa a gente não tem mais uma liderança política clara. E as instituições europeias também estão com um debate aí, uma anomia muito grande, né? A população europeia já está apática ao processo político. Aqueles representantes políticos viraram fantoches de forças muito maiores, né? Não são grandes estadistas, líderes com visão que querem implementar uma nova realidade. Nada disso. Eles estão simplesmente respondendo ordens, né? Como também eu acho que os Estados Unidos já entrou para esse caminho agora com esse atual governo do Biden em absoluto. O Biden não está nem capacitado a ser um grande líder. Realmente. Fisicamente, mentalmente, nada. A sua vice é um desastre. Acho que a Dilma consegue ser mais esclarecida do que a Kamala. Pegou bem pesado, hein? Não é fácil. Olha, estou aqui valorizando a nossa presidenta. Pelo amor de Deus. Mas, acho que eu estou fazendo jus aqui, porque a outra me parece uma desqualificada completa para a função. Foi escolhida por outros critérios. Exato. Não era assim a personalidade. Aliás, até o Partido Democrata havia rechaçado ela nas primárias. Ela saiu do processo seletivo bem cedo no processo de primárias ali. Então, o próprio Partido Democrata já não queria ela. Recolocaram ela depois que o Biden entrou no finalzinho. Mas, enfim, então, eu acho que os Estados Unidos ali... Outro detalhe também, só para pontuar. Quem foi que foi para Taiwan? Por que o Biden que deveria ter ido? Por que ele não foi? Porque, obviamente, que ele não está capacitado fisicamente mentalmente para isso. A sua vice que deveria ter ido ou o secretário de Estado. Né? Nenhum desses três foram. Foi quem? Foi a Pelosi, que é uma octogenária também. Líder da Câmara, também do Partido Democrata. Alguém mandou essa mulher? Alguém mandou nisso aí. Não foram assim, eu vou porque eu sou a legítima. Não tem nada disso. Alguém coordenou aquilo lá e falou assim, olha, Pelosi é melhor você, Pelosi, ir. Entendeu? É um movimento bem estranho, né? Isso me saltou aos olhos, porque me pareceu totalmente não natural, aquela visita dela. Mas você veja a pobreza que é o sistema. Você tem que mandar um fantochezinho desse, que não necessariamente
relevante para o processo, mas é o que eles têm. Então, ou seja, o comando não está... Ninguém está exercendo o comando efetivo, ao mesmo tempo que tem forças ali interessadas que direcionam, que influenciam e que acabam criando essas situações. Então, eu acho que o mundo o mundo que nós temos como referência, que é o Ocidente, que é a Europa e Estados Unidos, institucionalmente, politicamente, eles não têm muito ao que oferecer. E o Brasil aqui está num processo de renascimento. A gente está num processo de renascimento e começa como um renascimento social. Sim. É um processo de renascimento social que eventualmente vai criar uma substituição política muito grande. Né? Eu menciono para políticos lá que estão no plenário comigo que esse movimento não é raso, não. Não é uma coisa pontual com o Jair Bolsonaro, ele representa o primeiro passo, mas eu vejo uma profundidade aqui bem extensa. Né? E eu acho que isso, com os ciclos eleitorais, naturalmente vai contaminar as escolhas, vai contaminar quem é que participa do comando da coisa pública e vai ficar bem difícil aí para você. Perfeito. É bom ouvir isso de você, né? com essa percepção, porque também é a minha, né? Conversando com o pessoal, você vê que o interesse pela política está muito maior do que era antes, né? O pessoal está realmente pesquisando os candidatos e tendo uma vertente muito focada no que as pessoas querem para o dia a dia, para si. O representante realmente do povo e do Estado, né? Então isso, Luiz, é ótimo ouvir isso, porque é um movimento que acho que se iniciou com o presidente, mas que vai ter uma continuidade independente dele. Sim. Né? Então, é o que eu sinto também. É. E esses, falando, vindo mais para o Brasil aqui, problemas estruturais do Brasil. Né? A gente depende muito de decisões do governo para a estrutura. Né? Nesse mandato, o que você sentiu? O que você espera? Você diz Infraestrutura. Infraestrutura, né? A gente está falando ainda de esgoto, sim. O básico da população aí. A gente está muito longe ainda disso. Né? Isso também é uma oportunidade de crescimento muito grande, né? Monumental. Aliás, a gente... vamos só lembrar que o nosso orçamento ele já está definido em Constituição. A maior parte dele está indo para gastos sociais. Não é investimento, é gasto social. O retorno daquilo, na minha opinião, não é multiplicável. É um gasto que se tem. Então, você tem ali previdência, saúde, educação, assistencialismo. Isso toma praticamente 100% do orçamento. Isso é um gasto. Isso é um gasto. Você pode falar, é um investimento. Não é necessariamente investimento. Porque esse gasto, se você reequacionar, você não precisa ter isso como parte do Estado. Tá. É função do Estado ter um sistema de previdência? Ou ele simplesmente pode criar regulamentarmente as condições para que um mercado exista previdenciário? Não seria função do Estado. Não seria função do Estado. Tá certo? A mesma coisa com a questão de saúde, educação. Isso não é necessariamente uma função do Estado. O Estado pode preencher algumas lacunas ou até criar regulamentações para que se fomente um mercado para atender essas lacunas. Agora, não é... Eles removeram essa poupança e renda da população, certo? É 2 trilhões que você tirou da população para falar assim, eu vou fazer. Eu estou fazendo com o seu dinheiro aqui, o que eu quero, né? Porque o Estado é o que faz esse negócio. Mas, peraí, não é só o Estado que faz. E temos outras opções. E tem vários outros países, aliás, os mais desenvolvidos, têm opções muito distantes do que o Brasil é. Então, nós temos esse Estado social que está aí em Constituição, sempre vai falir, a gente vai ter sempre que fazer ajustes. E qual é o grande perdedor disso tudo? Não é somente a população brasileira. Pelo fato de você estar sempre em ajuste, sempre em quebradeira gerada, ou corrupção e ineficiência gerada pelo sistema educacional, o sistema de saúde, o sistema previdenciário. Esses vão ser sempre os grandes culpados da nossa quebradeira e risco fiscal. Sempre. Sempre. Porque está na Constituição e a gente precisa atender isso, é obrigatório e governo nenhum tem o poder ali de fazer essa mudança. Então o governo Então, mas qual é o grande perdedor? Não só a população, que não é atendida no serviço, mas a população também. O Brasil, né? Aí eu boto os dois no jogo, população e Brasil, fica sem infraestrutura, porque é tudo comido pelos esses gastos sociais,
e sem defesa, que também não tem um orçamento extensivo para questões de defesa. Aí você fala assim, mas defesa é um gasto? Não, defesa é um grande investimento. Esse sim multiplica. Esse cria um efeito multiplicador de tecnologia, de engenheiros capacitados. Por quê? Nenhum país exporta a sua tecnologia de defesa. Ele exporta o que ele permite os outros países de ter. Mas pouco país vai exportar o seu cerne. Exato, nunca abre naquele seu cerne tecnológico. Aquilo faz parte do seu coração. Você não vai exportar isso, você exporta os seus órgãos não vitais. Então a gente só consome aquilo que os outros países se predispõem a exportar para a gente. Perfeito. Então, se a gente começar a pensar em defesa como efeito multiplicador, você tem ali toda uma série de desencadeamentos da indústria nacional de defesa que é brutal. Você vai ter milhões de engenheiros, milhões de pessoas capacitadas com conhecimento transferível para outras áreas, não somente a defesa. Quantos engenheiros e grandes empreendedores vieram desse setor nos Estados Unidos, desenvolveram aplicativos, desenvolveram software que não tem nada a ver com a questão de defesa. No entanto, eles desenvolveram tecnologia tão avançada que aquilo se usa para outras aplicações do mercado. Exato. Então esse é um dos aspectos. Fora a questão que você mencionou da infraestrutura. Veja nossas estradas de rodagem. Nós pagamos 2 trilhões em impostos federais supostamente para não precisar pagar pedágio. E ainda temos um imposto lá que tem a pachorra de dizer que é IPVA, que é o uso para ser usado para construção. E aí, mais o pedágio. E quem é que é o dono do pedágio? São concessões. São concessões. Então veja que não só a gente não tem orçamento para a nossa infraestrutura, nós estamos concedendo a exploração da nossa deficiência a países externos, outros interessados, outros grupos de interesse que depois vêm fazer toda sorte de lobby lá político e cooptar, etc. Então, totalmente errado. Totalmente errado. Ninguém está falando do óbvio. Ninguém está falando, temos que mexer nesse Estado Social, é o que eu tenho falado toda hora. Com esse Estado Social, vocês querem... O Roberto Campos já falava com essa Constituição que cria esse Estado Social. A oposição pode ficar tranquila, não tem chance nenhuma do Brasil dar certo. Que é o que eles querem. Eles querem pobreza, porque pobreza gera dependência e dependência gera votos para a esquerda. Para quem promete o que vai melhorar, né? Exato, o jogo é todo esse, né? Geração de pobreza e dependência. Você trouxe um assunto polêmico aqui que os progressistas entendem o contrário, né? Investimento em defesa, em armamento é um gasto. Exatamente. E o restante seria um investimento, né? Exatamente. Está sendo sucateado a nossa defesa há muitos anos já, né, Luiz? Olha, sabe um país que eu estou acompanhando demais? Eu nunca fui. Índia. A Índia é um país paupérrimo. Tem lá 1,5 bilhão de pessoas. Vai ultrapassar a China em população e possivelmente vai rivalizar em tamanho de economia. Vai crescer esse ano. A gente fala que o Brasil vai crescer no Ocidente, vai. Os países que mais vai crescer no Ocidente, vai. Mas na Ásia é a Índia. A Índia, com certeza. E a Índia investe em defesa desde os anos 70. E investe maciçamente. Tem satélite, tem foguete, tem bomba atômica, tem tudo que você possa imaginar ao seu dispor de seu próprio investimento, com seus engenheiros. Olha o spillover que isso tem em tudo que a Índia hoje está representando na área de software, na área da indústria, de outras indústrias. Pois é. Isso aqui. E olha, ele está gerando de fato o efeito multiplicador de o que é de fato um investimento. Né? Você investe num setor que tem esse spillover de capacitação. Você cria toda uma estrutura em torno. Tem patentes agora indianas. Então, ou seja, é toda uma visão diferenciada. Por que a Índia pensa assim? É porque a Índia é brilhante? Claro que é. Tem gente magnífica lá dentro. Mas o sistema deles é uma porcaria. O sistema político da Índia é absurdamente ridículo. É pior do que... A gente critica aqui o Brasil. A Índia é muito pior. Tá? Mas o que salva a Índia? Na minha análise, tá? Não é o seu sistema político. Essas boas decisões têm sido fomentadas pela competição regional. Paquistão, um país rival, que quer acabar com a Índia. Literalmente. É um país que não... E aí fica uma briga entre os dois. Fica uma briga entre os dois e eles têm bomba atômica também. E outro país que está um pouco mais ali de cima, também fronteiriço, que é a China, com rivalidade de território, rivalidade populacional, de tudo. Também é outro país rival que
não é um país amigo, é fazer, poxa, a gente tem que se defender desse pessoal, senão a Índia deixa de existir como nunca existiu. A verdade é essa. A Índia até a guerra de independência, que ocorreu no pós a Segunda Guerra, a Índia não existia. A Índia era um monte de marajá ali, fragmentado. Era um espaço ali, qualquer um poderia vir fazer um acordo local, estabelecia lá um porto e ia fazendo de acordo local em acordo local, você estabelecia lá toda a sua estrutura. Foi o que a Inglaterra fez, né? E depois tornou aí uma colônia, porque controlava praticamente todos os portos, né? Nem precisou controlar todo o território indiano, mas ele controlava praticamente todos os portos, então foi bom. A Índia é nossa. Mas internamente sempre foi politicamente fragmentado e nunca se uniu como um poder político para rivalizar o que a Inglaterra é. Hoje é muito maior que a Inglaterra, depois dessa união. Mas por que ela é maior? Não é pelo sistema, porque o sistema é socialista ainda, mas é pela rivalidade, pela competição. Como isso funciona de uma maneira brilhante nas boas decisões, né? Você tomar boas decisões, saber criar prioridades. Então a Índia teve esse benefício de ter grandes inimigos. E as bombas atômicas servem para falar, eu tenho, opa, eu também tenho. É isso aí. Então vamos ficar todo mundo quieto aqui, senão exatamente. vai dar ruim, né? É isso mesmo. Luiz, vamos falar de reformas. Sim. A gente teve essa reforma da Previdência que saiu a muito custo, né? Um ajuste, né? Um ajuste, Não, acho que não dá para chamar de reforma, né? Mas o que se espera de reformas agora pro ano que vem? Qual que é a briga? Vai sair a reforma tributária, não vai? Qual que é a perspectiva? Eu acho assim, de perspectiva, vencendo Jair Bolsonaro nesse próximo pleito, eu tenho o natural é que ele empurre todas essas reformas, que as reformas se materializem. Por quê? Não só porque isso é o que impede o país de ser grande, né? Temos uma reforma tributária sem a qual ou você reduz a zero as alíquotas, né? E aí isso já é uma reforma em si, olha, agora é alíquota zero, mas isso só dura até o próximo governo. Exato. Né? Aí qualquer outro que vier ali, vai lá e faz uma alíquota já volta tudo como antes. Você tem que reformar a estrutura tributária, que é o fundamental. Que nós temos um país federalista, com uma diversidade socioeconômica e política continental, do norte ao sul, mas o sistema tributário é todo unificado e majoritariamente pelo federal. Então, os planos federais, os planos nacionais, os repasses que acontecem para corrigir essas distorções são super ineficientes, corruptos, tem distorções absurdas. São Paulo que paga muito, não recebe praticamente nada. Exato. Então, é muito ruim mesmo. É muito ruim. Então isso é função do sistema tributário. Além do que o sistema tributário é feito para atender ao Estado, não é feito para atender qualquer coisa do pequeno e médio empresário. Perfeito. Muito pelo contrário. Eles nem têm isso como prioridade. Então a sociedade, o consumidor, paga muito, não só no consumo, mas também na renda. E o trabalhador, o empreendedor, paga muito tributo no consumo para fazer a transformação de produtos, na sua operação, no dia a dia, no mês a mês, paga muito também. É caro você manter uma empresa no Brasil muito. Com o sistema tributário que a gente tem, e paga na renda. Então tem 3 níveis de tributação nas empresas, em geral. Então tem que simplificar. Tem empresas nos Estados Unidos que pagam só imposto de renda, paga nada em consumo. Então, e o operacional, em alguns estados, é bem diminuído. Então, a gente tem que eliminar isso aí, temos que tornar o sistema tributário competitivo. Aí muitos falam assim, nós temos que montar o modelo IVA. Modelo IVA da Europa, você acha que isso é competitivo? Eu falei, Europa, quando que ela é competitiva? Ela é um modelo que o imposto sobre consumo é tão alto que nada na Europa é barato. Então você vai falar, você não sai do Brasil para ir para a Itália, para a França e voltar com uma mochila cheia de mercadoria, você comprou num shopping lá na Itália. É caríssimo lá. Tá certo? Não só por causa da questão do euro tradicionalmente, mas também por questões tributárias mesmo, que o imposto sobre consumo é muito alto. Ao mesmo tempo, qual é o país onde todos vão, mesmo aqueles que têm modelo IVA? É os Estados Unidos. Lá é o melhor modelo que você tem que simular. E o Brasil é predisposto a ter esse modelo, não é predisposto a ter o modelo europeu. Porque são pequenos países ali, cada um tem um modelo IVA. Talvez num contexto pequeno,
Você pode até falar, vamos adotar o IVA, né? Mas o IVA é feito para atender ao Estado, não é feito para atender o consumidor. E a gente tem que ter um país, uma política, uma economia voltada para o consumo, para a produção. Perfeito. E esse, o melhor sistema tributário que dá o menor impacto no produtor e o melhor impacto tributário para o consumidor é o modelo norte-americano. Perfeito. Então essa que é a consciência. É. E fazendo isso, você também atende uma necessidade dos municípios, né, e dos estados. Você cria, de fato, uma autonomia federativa. Legal. Que eu acho que é isso que é o caminho. É que aqui tem os impostos estaduais, federal, municipal, e é um manicômio mesmo tributário, né? O modelo dos Estados Unidos, eu conheço um pouco de ter ido para lá, mas assim, é pelo consumo, né? Que eu vejo lá, você vê o imposto que você está pagando quando você está comprando ali o produto, né? Direto no caixa, vai direto pro é só o que você paga. É só isso. Você não tem a cascata de imposto. Então, exato. Você é uma pequena empresa, uma média empresa, uma empresa grande, e você é um microfornecedor de uma empresa maior que você. Todo o canal produtivo é desonerado. Então você não tem, como temos hoje, a cascata de ICMS que vai exato, no final você nem sabe quanto você está pagando de verdade. Exatamente. É uma loucura, né? E para você ter esse benefício aqui no Brasil, de não ser onerado na cascata, você precisa adotar o lucro real. Para você ter os débitos e créditos. E mesmo assim, tem uma série de precatórios que é gerado aí. Ou seja, o modelo é ineficiente. Você paga para depois você gerar um crédito, para você pedir o crédito de volta, e os repasses, como é que ficam? Às vezes o governo não repassa, às vezes é o federal que não repassou, aí, então o teu fluxo de caixa fica independente de um processo judicial. Exato. Então para que cobrar então? Então é isso que a gente está dizendo. Elimina essa cobrança, elimina essa cascata toda, deixa a coisa fluir com mais eficiência e também desonera a folha. Desonera a folha, porque tributar a folha é a coisa mais insensata que você possa imaginar. É um absurdo. É um contrassenso, né, na geração de de emprego. Exato. É um contrassenso. Não tem nem como começar a argumentar a favor de tributar a folha. Né? Fizeram isso no passado e agora a gente não se desvencilha. Porque tudo que se cria o imposto mais para tirar nunca dá certo, né? Exatamente. Depois, quando você entra numa narrativa dessa e nem sei se foi por narrativa ou se foi por imposição. Tem que pesquisar isso no caso do Brasil. Mas os países que adotaram imposto sobre folha foi naquele elan de criar o Estado Social, de ter que financiar a Previdência, ter que financiar todos esses benefícios e tal. Então, mas é um contrassenso absoluto aqui na questão econômica. Então, tem que rever isso tudo. O Brasil não consegue decolar com o atual modelo tributário. Se a gente conseguir isso, e a proposta que a gente encaminhou é o que está tramitando na Câmara, é a mais maleável dessas propostas. As outras propostas enrijecem demais o sistema. Então a gente espero levar ela a plenário para voto. Podemos até, quem sabe, votar esse ano ainda. Se a gente conseguir uma boa proposta ali com o empenho, porque ela não estabelece política. Ela não estabelece a política tributária, ela estabelece a estrutura tributária. Então a política tributária fica fora da estrutura, fica em lei. A estrutura fica em Constituição e a política tributária fica em lei. Então é mais fácil se ajustar. Se houver algum erro, algum ajuste. Perfeito, então a transição é mais maleável tão radical. E a transição é muito mais rápida. Para você fazer a transição para esse modelo nosso, eu julgo 1 ano ou 2 no máximo, enquanto que as outras propostas aí eu trabalho no sistema, no modelo oposto, centralizar ainda mais. Tirar a autonomia dos estados e municípios, fazer um grande pool de repasse. E falei, quando que os repasses funcionam assim? Não temos os precatórios aí para mostrar que os trilhões em precatórios, quer dizer que esse negócio de repasse não funciona. É verdade. Então, enfim. Luiz, você vê alguma ameaça hoje à soberania nacional? Falamos aqui de defesa. Ameaça real, você vê algo assim eminente? Bem, temos falamos de uma ameaça política. Qual que é a ameaça política? O Brasil perdeu o controle da sua política. E as leis e as medidas que os governos passam a tomar passam a atender vontades externas. Então isso já esse é um risco. Isso aí é a mesma coisa que você ser invadido por um país e agora está sendo regido por outros interesses. Muito bem. Então isso já é um risco. Agora, existe um risco bélico, material, físico? Também existe.
A gente não fala muito deles. O mais óbvio é o narcotráfico. Esse já viola todas as nossas fronteiras. Esse já contaminou vários do nosso território. Muitos políticos locais, muitos governos locais já sucumbiram, já foram para o saco, vamos dizer assim. Uhum. Então, o Brasil, se tiver manchas negras, ou seja, já está ruindo como proposta federativa. E falando ainda de fronteiras ali no norte, isso só de narcotráfico. Né? Né? Aí vem junto contrabando, né? Vem junto toda uma série de coisas. Agora, existe também o outro, esse já existe, esse risco já está acontecendo. Já está correndo. Uhum. Isso já está correndo e está se intensificando, na minha opinião. Mas qual é o novo risco que está surgindo agora? Com o comunismo e o Foro de São Paulo reexpandindo, você tem lá, desde o México até a Argentina, só falta o Brasil, Paraguai, Uruguai, Equador. Então, assim, não são grandes frontes. A exceção do Brasil, Paraguai, Uruguai e Equador não são grandes frontes de resistência. Ali sucumbe rapidamente. Mas você tem Colômbia, que agora foi para o narcotráfico, para o poder do ex-narcotraficante guerrilheiro. Nossa. E quem é o Maduro hoje? Vinculado ao narcotráfico guerrilheiro comunista. Então você tem dois irmãos ali se abraçando, agora com poder de jura. E acabando com os países. Poder de fato eles já tinham. Uhum. Agora eles têm poder de jura. Significa o quê? Só contar o quanto tem de exército efetivo na Colômbia, que foi armado pelos Estados Unidos, boa parte dele. Então agora você imagina agora esse exército unificado com as Farc. Uhum. E aí você pega o exército venezuelano, que alguns militares dizem que é um exército empobrecido em liderança, etc. Mas em volume efetivo é grande. É maior, os dois somados já são maiores que o Brasil, em termos de volume de forças efetivas. É mesmo? Risco nas nossas fronteiras presentes, que agora temos exercícios militares aí conduzidos pelo Irã, pela China, pela Rússia, tudo ali na Venezuela. Eles estão olhando o Brasil ou estão olhando a desestabilização dos Estados Unidos? Os dois. Então aí para fazer aqui, vamos ver para onde vai essas eleições aí do Brasil, como é que fica isso aí. Tem agora nosso irmão da Colômbia. Finalmente a pátria grande lá que eles estão querendo formar em termos de fato, eu vou dizer assim, de espírito comum dos dois líderes já existe. Não é só desses dois líderes, bota o boliviano também, né? Sim, o Evo Morales, que voltou. Você pega o outro Obrador também. Se bem que o México é uma coisa separada aí, não envolve aqui a questão mais regional. Mas agora bota o Fernandes, que é da Argentina. Também esse Boric, que é um garoto louco lá do Chile. Então você bota todo esse pessoal junto, você acha que eles não adorariam fazer uma força conjunta? De fazer alguma desestabilização mais bélica? E lembrando, olha os acordos que a Argentina está assinando. Refinamento de urânio. Então eles estão caminhando nesse... E a gente aqui, não, vamos desarmar, vamos assinar aquele acordo internacional que remove qualquer chance da gente ter qualquer defesa nuclear para sempre. Então veja como a gente está num contrassenso político da realidade. Ninguém fala da realidade, a não ser talvez eu e talvez só eu. Não conseguiu achar mais nenhum. Eu adoraria que outro deputado validasse isso. Mas é que eu estou olhando isso com mais rigor. Mas todo mundo fala, pensa, teoria da conspiração. Exato. E o pior de tudo, está na cara, isso está acontecendo. A gente está vendo isso acontecendo agora. Isso está óbvio. Assim, eu não estou falando nenhuma suposição aqui, estou falando dos fatos. Tá? Peru assinou, faz parte do Belt and Road da China. Já está a economia praticamente entregue a questão de suporte à economia chinesa. Então, politicamente, isso foi por causa que, politicamente, eles já estão dominados. Argentina não está diferente. Colômbia, Venezuela, tudo na mesma linha. Sim. Então, você fala, poxa, o Brasil aqui não está alinhado. Então, o Brasil aqui que tem uma população orgulhosa, soberanista, quer se fazer representar e o Jair Bolsonaro é o seu líder. É isso que... não, como é que a gente vai desestabilizar isso aí tudo? Internamente pela mídia, pelas universidades, isso não deu.
Mas agora a gente tem. Já criaram toda essa opinião pública externa de que, se falar de questões de eleições, isso é golpe, isso é golpe. Então está justificado até usar a força. De se o Brasil ali não aceitar ou tiver algum problema nessa questão eleitoral, botar as tropas para fazer exercício na fronteira ali do Brasil e tal. E a gente está armado com relação a isso. Pois é. Cadê os nossos drones? Cadê os nossos mísseis terra-ar? Aqueles mísseis portáteis? Cadê isso tudo? A gente não estamos capacitados. A gente viu como é que a maior frota de blindados do mundo, que é a russa, sucumbiu a drone e míssil terra-ar, então, que é barato relativamente para se fazer, com um custo de perda zero. Você perdeu um drone, você não perde uma pessoa, né? Sim. Agora você perde um blindado, você perdeu 5 pessoas ali dentro, né? 5, 6 pessoas. Então, você veja o descasamento de avanço tecnológico que a gente tá. A gente não está nesse nível ainda. A Índia, por contraste, está muito mais capacitada que vários países europeus até nesse sentido. E porque ela entendeu que isso é o desafio da atualidade. E o Brasil está fazendo esse exercício, os deputados estão falando, você tem que aceitar aumentar o orçamento para esses projetos estratégicos. Não estão falando nada disso. Mas é educação, mas a saúde, mas não sei o que, isso é contra. Nós só temos amigos aqui, nossos vizinhos são todos nossos amigos. É amigo da esquerda, né? Muito, muito amigo, sim. Só os amigos da esquerda, mas amigo da população brasileira não tem nenhum, não. Luiz, eu fui no almoço com um ex-ministro de muitos anos atrás, não vou citar nomes aqui, mas eles estão falando só do Lula, cara. Eu fiquei inconformado. Eu falei, eu não tô ouvindo isso. E aí ele falou um negócio que vai totalmente contra o que a gente está conversando, que ele só tá falando isso para a base dele, todas essas baboseiras que ele tá falando para trazer a base de volta, mas que ele não conseguiria implantar nada no Brasil por causa das instituições que são sólidas e tudo mais. Eu falei, opa, eu não acredito nisso. Não, por que o Lula está falando o que ele está falando? Porque ele está falando coisas que são impopulares. Né? Isso o Lula não falaria em 2010, não falaria anteriormente, né, 2002, ele não falaria isso. Né? Então, a gente tem que entender o porquê que ele está falando essas coisas. Eu acho que, em parte, a doutrina maoísta, né, que Mao Tse-tung, no seu livrinho vermelho, ele dizia assim, diga ao povo exatamente os seus planos. Tá. E engaje o povo exatamente nos planos que você quer executar, porque vai exigir isso. Vai exigir amigos leais para a gente vencer os inimigos reais. É o que Mao Tse-tung dizia. Então ele tem que expor todo o plano. E o plano é isso aí mesmo. Então não podemos achar que é outra coisa, que ele não vai conseguir. Eu não acho que ele falaria só para a base, Deus, não tem sentido isso para mim. Você é um idiota, deve ser algum empresário idiota que não leu um livro de absolutamente nada, da história do Brasil, então leu livros errados, ou foi educado por novelas da Globo. Depois então, eu te conto aqui. Fica falando besteira. Mas eu achei um absurdo. Mas isso é o grande desafio do Brasil, é que você não tem elite. Você não tem elite pensante no Brasil. A elite pensante do empresariado brasileiro, ela não existe de fato. Então não é elite, tá certo? É tratante. Eles são comerciantes, gostam de fazer transações. Então, a questão política ela é muito complexo demais. Deixa pra lá. Deixa pra lá, eu vou tratar aqui custo-benefício, meu dinheiro, boto para outro lugar, vou embora com a família. Pronto. Pois é. É decisão de ignorante mesmo. Agora, quer encarar o problema? Vamos encarar? Vamos falar disso? Então, tem que se instruir, tem que entender como é que funciona a geopolítica, poder, como é que funciona o marxismo, o que está acontecendo no mundo, como é que está sendo essa tomada de poder. Se não está óbvio bastante, aí não dá para ajudar o cara, ele está perdido mesmo. Ele realmente é um deficiente político. Mas para mim é uma viagem isso tudo, sabe? Mas assim, é muito na cara, é muito óbvio o que está acontecendo. Então. Mas ou ele faz parte do esquema, ou ele é um grande deficiente político. Agora, com certeza. Já vou avisando aqueles que fazem parte do esquema. Não espere que vai ter para vocês também não, porque eu já vi isso acontecer na Venezuela
Eu lidei até com alguns dos grandes acionistas de empresas que eram oligárquicas na Venezuela. Então ali, não, eu até apoio o Chaves é bom porque tem popularidade e vai fazer um jogo ali amigo nosso. Ele vai, então... E essas empresas que eles tinham não existem mais. Não existem mais. E toda a família deles está fora da Venezuela. E agora virou inimigo, perseguido até pelos governos. Então, assim, não esperem que vai ser diferente aqui no Brasil. Não, vocês vão ser bem-vindos ainda. Nessa época que estava nessa mudança, eu trabalhava numa multinacional que tinha uma fábrica na Venezuela. E veio para cá um diretor e ele adorou o Brasil e tudo mais, mas mandaram ele de volta para Venezuela. Nessa época, mais ou menos, que estava começando a acontecer, não lembro direito o ano que foi. E ele depois falou assim: pelo amor de Deus, eu quero voltar pro Brasil como qualquer coisa. Eu não quero mais, não dá mais para ficar aqui. Ele viu que já realmente fechou todas as empresas lá, fechou. Então, assim, um absurdo aconteceu, é real, e o pessoal tá viajando achando que não tá acontecendo nada, né, Luiz? Eu acho um absurdo isso, né? A Zoe Martinez mesmo falou que na época da Revolução, muitos empresários apoiaram a Revolução. Exatamente. E depois tomaram um tiro na cabeça ali. Tchau, obrigado, valeu, estamos no poder. E o que está acontecendo na Argentina agora com o Fernandes. Né? Achar que os produtores de gado lá, os produtores tiveram problemas de controlar o preço, tiveram que matar seus próprios gados, porque eles consumiam e custavam manter o gado, mas o preço controlado não era econômica. Preço controlado. Mas isso faz parte da cartilha. Faz. Isso está exposto, eles são abertamente, eles falam isso. Uhum. Então, mas aí o empresário se nega. Esse que é o grande negacionista. É um dos grandes negacionistas, esses empresários que é inacreditável, né? Mas na verdade, eu acho que muitos desses grandes empresários, eles já têm contas a pagar do modelo do governo anterior. Então a pressão olha, se você não me ajudar agora, lembra daquela medida lá, que a gente está lá com uma cautelar, meio lá que no uma STF ameaça ali, né? E tal. Olha, aquilo lá vai tramitar no STF, hein? Então... Aí você vai ter que pagar 1 bi, 2 bi, 3 bi, 10 bi de multa. Uhum. Né? Então o cara fala, então tá bom, vou dar apoio. Então eu vou sinalizar que eu estou apoiando. Tá? Então eu acho que tem muitos assim. Tá? Não acho... Com certeza, com certeza. Eu acho que tem uma parte que nós acreditamos que é ignorante mesmo, que é pessoas ignorantes de política. Outra parte que fazem parte do esquema, que estão ali... Que querem se beneficiar, de um retorno. E uma terceira parte que dão apoio, mas não querem mais fazer, mas eles têm que fazer porque senão sofrem multas antigas aí, porque fizeram parte do modelo do esquema antigo. Do esquema anterior. Então eu diria que essas 3 categorias aí. Para a gente finalizar, a gente falou do Brasil do futuro. Qual que é o maior desafio no Congresso? Você vai estar tentando a reeleição aí reeleição não, né? Um novo mandato para deputado federal. Qual que é o teu maior desafio para o próximo mandato? Olha, é só consenso em torno de reformas. Tá. Eu acho que fazer reformas, todos aqueles deputados que querem fazer reformas, eles concordam que precisam fazer reforma do judiciário, reforma do sistema político, reforma tributária, reforma administrativa, reforma do sistema eleitoral. Tem muita reforma para fazer. Muita reforma. Então, por isso que eu fiz uma proposta constitucional completamente que envolve todas essas reformas. Englobaria tudo, né? Englobaria tudo. Então, o consenso em torno disso. Né? Agora, o consenso, eu acho que ele só vai existir quando esse consenso existir na sociedade também. Então, a sociedade precisa cobrar isso diretamente. Né? Sobretudo agora que mais deputados estão buscando as redes sociais, buscando o contato direto, o diálogo direto. Uhum. Eu acho que eles se abrem para uma cobrança direta também. Então, a sociedade está com poder, talvez nessa próxima eleição, muito maior, porque muito mais deputado vai ser eleito de uma maneira de comunicação direta, via mídia social. Uhum. E isso gera um diálogo um pouco mais franco e aberto, menos vinculado, um voto menos vinculado com a máquina visando mais o que o povo realmente quer, né? A cobrança... Isso dito, tá? Qual que é a contrapartida disso? Com um fundo eleitoral absurdo que foi aprovado, você vai ter muito deputado que não era visível se tornando visível nas redes sociais, poluindo com aquela coisa, talvez propagandas só fazendo poluição e tendo mais dinheiro para gastar
naqueles canais que o elegeu, que é cabo eleitoral, prefeito, vereador, emendinha para lá e para cá. Então isso aí tem sido o mote de eleição da maioria dos deputados ali. Certo. E isso eu vejo, ao mesmo tempo que eu vejo os deputados entendendo que a mídia social tem um benefício aí na eleição, também vem um custo de cobrança mais direta. Eles às vezes não estão preparados para jogar esse jogo. Para ter um retorno da propaganda ali na mídia social. Ao mesmo tempo que eu digo isso, tem outro problema que foi criado que agora tem muito dinheiro para usar na máquina pública para ser usado para eles se manterem, se perpetuarem no poder. E eu acho que a entrada de novos participantes está muito mais difícil. Então a renovação eu não acredito que seja tão alta assim. Exatamente porque tem mais dinheiro sendo usado com pessoas que já se elegiam. Né? E agora eles têm o canal social e mais dinheiro. Eu vi isso de um outro candidato também. Eu acho muito complicado. O novo está mais complicado de conseguir entrar por causa disso, né? Sim. Não, mas eu estou me colocando aqui numa situação até muito similar, porque eu não estou usando o fundo eleitoral. Tá. Então eu estou numa situação... Mas claro, se eu olhar para trás, eu tenho praticamente 10 anos, desde 2014... Já um histórico que já facilita... Exato. Então tenho desde 2014 de ativismo, né? 2014, 4 anos de ativismo. Aí entrei para a política depois de ter feito bastante coisa ali junto aos movimentos e tal. Então aquilo me deu uma certa visibilidade. E você não constrói isso em um mês de campanha, tá certo? Exato. Até me veio aquela velha historinha do americano que viaja para Inglaterra e chega lá para aquele lord inglês e pergunta, e olha aquele castelo, olha aquele gramado lindo, verde, exuberante, e fala assim, puxa vida, que beleza aqui, esse pasto, gramado lindo, castelo e tal. Quanto custa isso? Aí ele fala assim, custa muita guerra e muita chuva durante 1000 anos. Então você não compra isso, tá certo? Tem um tempo para você maturar isso e desenvolver um relacionamento. Então, e uma legitimidade, né? E que eu acho que é isso que é o fator aqui. Claro. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio do momento, que eu acho que muitos desses deputados do Centrão, vamos qualificar quem são, que não tem esse diálogo direto com o seu eleitor, vão estar entrando agora com força total, porque eles já se elegiam no modelo anterior, agora eles vão estar entrando nas mídias sociais, pode ser que isso amplie a sua visibilidade, pode ser que isso destrua o que ele era, porque perfeito, às vezes a internet pode falar... Você fica mais exposto mais tempo, né? Exatamente. Não é só na eleição ali na televisão, na TV aberta, né? Exatamente. Então, vamos ver o que dá. Mas eu temo que... Eu sou contrário ao fundo partidário, fundo eleitoral. Acho que isso não é bom. Isso vai contaminar a nossa democracia. Não teremos efetivamente um partido da população, vai ser tudo vinculado ao Estado. Os líderes partidários estão todos aliados ao Estado, a quem comanda o poder no Estado. É verdade. Né? Isso vira aqui um ciclo meio que infinito aí de eles estão ali poder, então, literalmente o mercado deles, o ponto de contato deles não é ideológico, não é assim, vamos convencer mais pessoas de defender a questão cristã e as famílias, nada disso. Eles estão quem é poder no momento e como é que eu me acoplo a esse poder. E é assim. Então, e quem é que é o risco a esse poder? E em nenhuma dessas circunstâncias é a população. Você vê onde é que está o jogo dos partidos. Então a gente tem que mexer no sistema partidário também. É outra reforma que precisa, né? Que, aliás, eu pautei ainda esse ano. Legal. Eu pautei uma regra que dizia que se um partido quiser ter fundo partidário e fundo eleitoral, ele precisa ser um partido, no mínimo, democrático, aberto a uma reciclagem de suas lideranças, a ter prévias para cargos majoritários. Que é outro poder paralelo no partido, né? Exatamente. As decisões são meio que monocráticas ali, e Por você fica refém de um partido, mesmo não... E precisa ser, né? Sim. Você não tem para onde correr, você tem que ter um partido para concorrer, então... Exatamente. Isso tem que mudar urgente também, né? Vai melhorar muito aí as eleições. Para fechar, Luiz, a gente precisa... Tinha um monte de assunto aqui, mas vamos... De tudo aqui. Vamos... O pessoal já tá... Tem outro compromisso, mas tranquilo. A gente marca outro aqui que com o Luiz tem assunto para um mês aqui falando, né? Você pretende se candidatar a algum cargo executivo um dia? Tem essa... Olha, eu acho que o desafio do Brasil agora, ele é legislativo.
Não só de Perfeito. você ter um grande pool legislativo, mas o poder do executivo ele se perdeu. O poder executivo, não só do presidente, como dos governadores e prefeitos, ele está muito sujeito às regras, às leis. Então, se a gente não mexer eu gostaria de que o executivo tivesse até mais autonomia, por incrível que pareça. Mas a questão legislativa ela ainda é fundamental, porque todas essas grandes mudanças de reforma vai passar pelo legislativo. Não tem como não passar. Não tem como ser exclusivamente de iniciativa só do Poder Executivo. Perfeito. Seja ele do presidente, do governador, do prefeito. Não vem. Vem daquela amálgama de deputados e de influência para você pautar as grandes reformas. E é dali que vem. Então, no momento eu diria que a minha função, a minha esperança é mudar o Brasil. Mudar todo esse contexto de jogo. Esse que é o grande desafio aqui. Perfeito. E o pessoal não se preocupa tanto com o legislativo, né? Nada. Se fala muito da eleição do executivo, dos cargos executivos. Exatamente. Não sabe quem são os deputados. Eu vejo... toda hora eu estou aqui. Quem que eu voto para deputado estadual? Quem que eu... Tudo pedindo por referência, né? Vida, os caras estão aí fazendo campanha, distribuindo número e tal, mas sabe quando não engaja? Sei. A população ainda não... E porque o sistema não permite. Se fosse mais local, seria muito mais fácil. Muito mais fácil. Voto distrital, exato. Você saberia quem mora na tua vizinhança e quem é candidato. Você não precisa saber da vizinhança do vizinho, lá do outro distrito, quem é o candidato de lá. Mas você conhece o seu candidato. Perfeito. E aqui nem isso se conhece, né? E você vê buracos de representação absurdos. Você vê cidades grandes do interior de São Paulo que sem representantes. Sem representantes. Deveria ter ali no mínimo 1 ou 2 deputados ali atendendo aquela questão da região. É verdade. Né? E você não tem ali um representante. Então, eu vejo assim uma falácia muito grande em manter o sistema proporcional. Aí você fala assim, então a chave para uma grande mudança é mudar do sistema proporcional para o sistema distrital? Sim. Porque não precisa do fundo eleitoral, não precisa de uma série de coisas, a referência eleitor é muito mais próxima, etc. Só que a população nem está engajada para isso. A população nem fala assim, eu preciso eleger deputados que queiram voto distrital. Não, a preocupação ainda não chegou na população, essa consciência, então eles não cobram. Uhum. Então entra lá um deputado que nem pensou sobre o assunto, a maioria não pensou sobre o assunto, e quando eles pensam, falam assim, eu acabei de ser eleito pelo voto proporcional. Vai me prejudicar se eu mudar isso. Se eu mudar isso, eu não sei. Então eu vou votar contra. Então pronto, você passa mais uma geração sem ter o voto distrital, sem ter representação. Mesmas demandas, mesmas reclamações. Né? Sim, a cada ciclo eleitoral. Mas porque vocês têm que criar uma mobilização em prol do voto distrital. E que todos os deputados aprovem isso. E tudo que acontece de ruim, a culpa é sempre do presidente, do governador, do prefeito, né? Ninguém agora enxerga. Vai ser exatamente isso. Vai ser o presidente que ele vai ser mandado pelo legislativo. E o legislativo está completamente anônimo. Você imagina. O legislativo é um monte de anônimos. E o presidente com alta visibilidade, cobrança total e punibilidade total. Sim. E os deputados blindados. Bem tranquilos. Totalmente blindados. Não podem ser criminalizados por nenhum ato de uso de recurso de campanha, até mesmo de uso de recurso de não de fundo, mas de emenda parlamentar. Emendas. Não tem nem criminalização da rachadinha, né, que é uma das propostas que eu até coloquei lá. Então, você vê, o deputado está blindado, está com um poder de cobrança total. Então, temos que mexer no sistema, temos que ter um movimento reformista muito grande da sociedade, uma cobrança muito mais estreita. A cobrança das reformas é E importantíssima. o momento é esse, porque as oportunidades que nós temos valem isso e muito mais de sacrifício. Uhum. Valem muito mais do que nós temos agora de sacrifício. Então, essa conscientização e fazer essa mobilização deveria estar acontecendo pelas lideranças da sociedade civil organizada, pautando essas reformas. E eu sinto talvez que eu, como ativista, poderia estar fazendo essa função, mas posso também, como deputado, eu não estou vendo outros deputados também fazendo e encabeçando as grandes... Muito melhor ter então, uma cadeira no Congresso do que... Se eu conseguir fazer os dois, então fazemos os dois. A gente tenta fazer. Isso vai cada Vocês vez mais... Vocês estão fazendo. Exato, Vocês estão fazendo o Brasil... Mas cada um no seu. Né? Você faz. Claro. Acho que o Brasil 200 faz muito bem isso.
né? Que bom, a gente está Defender- tentando expandir isso com essas entrevistas, né? Aqui não é nem entrevista, é uma aula aqui com o Luiz Felipe, né? Não, eu Mas a tô- gente está tentando fazer porque realmente essas informações têm que chegar na população, né? E É. hoje o acesso à informação com o YouTube e tudo mais ficou muito mais simples, né? Do que antes de a gente ficava esperando lá ligar a televisão para assistir alguma coisa, né? É. Então, isso é muito democrático, né? Luiz, deixa o teu Instagram aí pro pessoal te seguir. Deixo. É LP Braganca BR. Legal. LP Braganca BR. Em tudo, Instagram, Twitter, Tem um canal do Telegram muito bom seu. Telegram, gosto deputado Luiz Felipe Oficial, né? Deputado Luiz Felipe Orleans Bragança Oficial. Legal. Ali eu falo sem censura. Sim. Por isso que eu gosto do Telegram. Eu acho fantástico o Telegram. É, Luiz, tá certo. estamos Muito finalizando obrigado, aqui. Denis. Muito obrigado. Obrigado, hein? Obrigado pela Conta comigo aí. presença. Obrigado, hein? Parabéns aí pelo programa, parabéns aí Obrigado. pelo movimento. Muito obrigado. Conta comigo aí no processo. E vamos marcar uma próxima já para falar da Vamos. Libertadora, né? Ah, que eu ótimo. adoro a proposta. Ótimo. Vamos entrar Bem no legal. detalhe disso. Deixa passar as eleições aí que Se fica mais Deus tranquilo, quiser, a gente faz. retoma isso aí, Legal. se Deus quiser. Obrigado, Tá Luiz. bom. Obrigado, Denis. Você aí não perca o próximo programa, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo. Um abraço.